Então, na sexta-feira, nós vimos toda a oração do tabernáculo. É lógico que eu só dei para eles um esboço. E falei para eles, vocês vão estar em vantagem dos que não estão aqui. Por quê? Porque agora vocês têm um esboço na mente e vocês só vão enxertar o que a gente falou e vai falar nos domingos. Então, o que nós estamos ensinando aqui, irmãos, não é só para você encher a sua cabeça de conceitos, é para você colocar em prática. E se você colocar em prática, você vai ver a sua vida de oração ganhando qualidade, a sua vida de oração ganhando poder. Porque eu quero agora que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim, Deus está para fazer coisas grandes. Fala para ele assim, sabe aonde Deus vai fazer essas coisas? Fala para ele assim, na minha vida, na sua vida, e nesse lugar, e na igreja dele, sobre a face da terra. Amém? E essas coisas grandes que Deus irá fazer, ele fará por meio de um povo que ora. Esses dias eu estava na rua e orando, falando com o Senhor, e o Espírito Santo, irmãos, começou a queimar o meu coração. E eu sentia o Espírito de Deus dizer assim, Márcio, eu preciso que você ore mais. Eu preciso que você tenha mais tempo comigo. E sabe, irmãos, tem muita coisa para fazer. Como líder de uma igreja, a gente tem muita coisa. E como seres humanos, a gente tem muita coisa. É filho para buscar na escola, é coisa no mercado que você precisa comprar, é conta de luz que você precisa pagar, é carro que você às vezes tem que levar no mecânico. São coisas do nosso dia a dia. Você sabe do que eu estou dizendo. E aí, para quem é líder, sabe também o que eu estou dizendo. É o seu ministério que você tem que cuidar. São pessoas da igreja necessitando, pessoas da igreja de Cristo que estão necessitadas. Tem chegado, irmãos, até eu e a Neide, muitos pastores precisando de ajuda. E a gente não pode recolher a mão. Porque ovelha tem ajuda de outra ovelha se o pastor falhar. Mas pastor só tem ajuda de outro pastor. A maioria dos pastores são solitários, não tem com quem compartilhar as coisas, porque pastor também passa a luta. Filho de pastor também dá trabalho. Pastor também precisa pagar a conta. E pastor tem um agravante. Dependendo do que ele for comprar e chegar e falar que é pastor, tem gente que não quer vender para ele. Sabia disso? Sabia que tem lugares que se você chega e fala assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou pastor. Ele fala, eu vou pôr autônomo aqui. É, irmão, é sério isso. Quando eu fui abrir uma conta no banco, a moça olhou e falou assim, pastor, não tem aqui. Eu falei assim, coloca ministro de ordem religiosa para ver se tem. Ela falou, também não tem. Aí eu falei, indigente aí. Brincadeira, não falei isso. Falei, vê se tem autônomo. Ela falou, autônomo tem. Falei, então põe autônomo aí. Não tem problema não. Mas se você for querer comprar um carro, financiar, 99% das financiadoras não colocarão. Se você for pastor, não vai colocar. Porque parece que o povo tem medo de pastor, que parece que pastor não paga a conta. Mas não é todo pastor que é caloteiro. Assim como não é em cada setor da sociedade você tem gente boa e gente ruim. Mas eu não estou aqui para falar de dívida e nem de lamúria. Só estou dizendo para você que pastor também passa por dificuldades. Pastor também é ser humano. E pastor, quando passa por dificuldade, ele precisa da ajuda de outro pastor. E alguns pastores têm nos procurado, pedido ajuda, e a gente não pode negar. Então a obra ela é muito extensa, tem muita coisa para fazer, irmão. Se você está pensando assim, eu vou sair daqui porque não tem o que fazer, hoje eu te frustro. Porque o que mais tem é coisa para fazer.
Talvez você não saiba o que fazer, aí é outra coisa. Mas você falar assim, eu vou sair porque não tem o que fazer, é que você tá doido. Você não está pensando em. Se você falar para mim, não, eu estou saindo porque eu não sei o que eu faço, tem tanta coisa para fazer que eu não sei, aí tudo bem. Mas trabalho é o que não falta. Amém? Mas então, quando a gente tem muito trabalho, você tem um dilema. Trabalhar ou orar? A maioria de líderes cai no trabalho, quando nós deveríamos cair na oração. Mas isso não é só para líder, isso é para todos. A maioria de nós, quando as coisas apertam, quando a situação financeira aperta, quando a situação na família, quando tudo aperta, a gente aumenta a carga de trabalho. E é isso que o diabo quer. Quando nós, na verdade, deveríamos aumentar a nossa carga de oração. Se a situação está difícil na sua vida e na sua família, não aumente o trabalho, aumente a oração. Aumente o seu tempo de comunhão com Deus. Por quê? Porque basta uma palavra de Deus e tudo muda. Basta uma palavra de Deus e aquilo que você não sabia resolver, você aprende como resolver. Então, nesses dias, o Espírito Santo está nos chamando a orar muito mais do que estamos orando. E eu, em particular, ele disse, eu quero que você ore mais, porque eu quero fazer algo grande, eu quero manifestar coisas grandes, eu quero cumprir as promessas que eu tenho para vocês. E não tem outra maneira, irmãos, disso vir à terra se não for pela oração. Deus tem falado muito comigo que esses são os dias que Ele quer manifestar sinais, maravilhas e prodígios no nosso meio. Sabe o que são sinais, maravilhas e prodígios? São pessoas sendo curadas sobrenaturalmente. E nós não estamos falando de dor de cabeça, não estou menosprezando. Nós não estamos falando de uma dor no joelho, nós estamos falando de pessoas em estado terminal de câncer. Nós estamos falando de pessoas cegas, surdas, mudas. Nós estamos falando de pessoas que estão condenadas à morte, sendo trazida à vida. Mas é muito mais também do que isso. Nós estamos falando de órgãos aparecer. Nós estamos falando de pessoas que de repente não teriam um braço e o braço aparecer. De não ter olho e o olho aparecer. De não ter língua e língua aparecer. A gente não acredita que Deus pode fazer uma coisa dessa, mas Deus faz, irmão. Toda a história de avivamento sempre teve prodígios, coisas estarrecedoras, coisas que deixaram as pessoas de cabelo em pé. E eu tenho orado para que isso aconteça no nosso meio. Sabe por quê? Porque só assim o nosso coração vai se encher de temor. Imaginem num culto aqui, alguém chegar só com um cotoco de braço e sentar do seu lado. E daqui a pouco a gente está cantando aqui, Jesus, Jesus, não temerei. Daqui a pouco a pessoa dá um grito do seu lado e o braço dela apareceu. Você acha que você ia ficar olhando para mim do jeito que você está olhando? Você ia gritar junto. Alguns de vocês iam se está desse lado aqui, ia dar um pulo e ia vir parar desse lado. Alguns iam sair correndo, falando, misericórdia. Visitante, então, ia falar, Jesus, que lugar é esse? Você acha que você ia ficar assustado só porque alguém passou pulando do seu lado? Se um braço crescesse, eu queria ver você pular. Ia ter gente saindo correndo daqui, falando, gente, eu fui num lugar lá que o braço do cara cresceu. Aí você acha que o próximo culto nosso, você acha que isso aqui ia estar como? Até a TV diária ia vir para cá, irmão. Para ver. Então, eu creio que Deus quer fazer essas coisas. Mas Ele vai fazer através da oração. Ele vai fazer através de um povo que ora. Milagres já estão acontecendo no nosso meio. Muitos. É como eu disse, a gente não fica fazendo ibope aqui. Mas tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. A Peu contou que elas foram fazer uma visita para nossa irmã Raimunda.
E a irmã Raimunda estava testemunhando, ela já tinha falado para mim. Ela estava com vários nódulos no seio e os médicos iam operar. E num culto aqui nós oramos por ela. E quando ela voltou no médico, o médico falou assim, mas tem alguma coisa estranha aqui. Ela falou o quê? Os nódulos estão menores do que um grão de arroz. E eles eram grandes, que precisariam ser removidos por cirurgia. E está do tamanho de um grão de arroz. E ela falou, e vai sumir o resto em nome de Jesus. Aí o médico já regala os olhos, né? Porque os médicos ficam doidos com um negócio desse. Mas nós temos também lá na célula um casal, o Douglas e a Dani, que estão acompanhando eles. Irmãos, a mulher saiu literalmente do leito de morte. Eles chegaram lá, a mulher só estava esperando alguém jogar terra em cima. Um estado deplorável. A mulher está firme lá na célula com o marido, comendo 3, 4 hot dog, né? Vários pudim pedaço de pudim. Está firme, se recuperando. Então Deus está fazendo. Deus está operando. Esses dias o Marcelo contou que ele orou por um cara cego e o cara por alguns segundos viu. Há anos o cara não via nada. E por alguns segundos a visão dele voltou e ele mandou um áudio para nós lá na célula agradecendo. Mas eu falei, Jesus, ele viu por alguns segundos, mas o Senhor pode fazer ele ver. Mas sabe esses segundos, Adalberto, já foi como se Deus falasse assim, vocês estão vendo o que eu posso e quero fazer no meio de vocês? Está acontecendo, irmãos, pequenos relâmpagos, relampejos, pequenos, mas eles vão aumentar. Eles vão aumentar. Eles vão aumentar. Eu quero que nesse ambiente de fé você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim, meu irmão, se prepara para tremer, chorar, gritar, porque os milagres estão acontecendo. E eles vão acontecer num nível que você vai ficar de boca aberta. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, você que está chegando para o nosso ministério e você que está nos visitando pela 3ª, 4ª vez, ou segunda, nós não somos parecidos com a maioria. Então, de repente, você chegou aqui e falou, cara, mas o negócio aqui é louco. Eu tenho uma boa palavra para dizer para você. Você não viu nada ainda. Aqui o negócio frita mesmo, irmão. Porque aqui a gente deixa a vida de Jesus fazer o que ela tem para fazer. Quando Jesus chegava num lugar, aquele lugar nunca mais era o mesmo. Morto ressuscitava, paralítico andava, surdo ouvia, cego via, prostituta era liberta, demônios saíam, era um negócio intenso. Então, esses são dias que Jesus estará no nosso meio, fazendo maravilhas, prodígios e sinais. Então nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. E a oração do tabernáculo é um modelo para você construir uma vida de oração. Coloca para mim a foto do tabernáculo, por favor. Como eu disse, nós estamos usando o tabernáculo como um modelo de oração. E o tabernáculo que havia na terra era uma sombra de um tabernáculo celestial. Então, irmãos, Deus pediu para que Moisés construísse na terra algo que existe no céu. Eu disse aqui domingo passado, a nossa visão de Deus é que Deus fica flutuando no meio das nuvens. E que os anjos ficam mergulhando nas nuvens, saindo, entrando novamente. E que quando nós morrermos ou formos arrebatados,
a gente também vai ficar flutuando nas nuvens, deitando em nuvens fofinhas. Quantos de vocês já pensaram assim, não, quando eu chegar no céu, eu vou juntar um monte de nuvem assim, vou afofar e vou dormir pelo menos metade da eternidade? Você já pensou nisso? Mas não vai ser assim. Existe um lugar, eu não vou dizer que é um lugar físico, mas é um lugar espiritual e real. E Deus falou, constrói na terra algo que eu vou te mostrar no céu. E aí Moisés construiu isso aqui no deserto. Isso aqui era uma cópia do tabernáculo celestial. Isso aqui era uma cópia da morada de Deus lá no céu. E Deus disse assim, constrói para mim o tabernáculo, para que eu possa habitar neles. O grande sonho de Deus é morar em mim e morar em você. Amém? Domingo passado nós falamos que o adorador, aquele que quer buscar a Deus e que diz, eu quero me achegar a Deus, ele teria que ir para este lugar. E a primeira coisa que ele ia encontrar, tem uma outra foto para mim, coloca uma outra fotinho, que está mais próximo. Aleluia. Esquenta, né, que nós não ensaiamos. Não, eu que compliquei, irmãos, eu não pus em ordem, só joguei lá. Mas tem uma outra foto que eu quero mostrar para vocês, para a gente visualizar aquilo que a gente precisa fazer em oração. Amém? Então, quando nós estamos orando, você precisa visualizar no seu espírito, na sua imaginação, esse ambiente. E à medida que você vai visualizando, você vai entrando. Irmãos, isso é tremendo. Esses dias eu e a Neide oramos um pouco na madrugada e ela foi se deitar e eu falei, eu vou entrar nesse negócio da oração do tabernáculo. Eu acho que era 1h30 da manhã. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Fui entrando, fui falando com Deus. E aí veio o sono, aí eu olhei para a cama, olhei para a cadeira, falei, eu vou orar. Dormir, a gente dorme bastante durante a vida, mas momentos de oração são únicos. Então o adorador, está vendo ali uma pessoa chegando com um boi? O adorador, ele tinha que chegar com uma oferta, e ele passava por aquela cortina, e aquela cortina era chamada de o caminho. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele estava dizendo que ele é a porta de entrada para quem quiser conhecer e adorar a Deus. E nesse tabernáculo só havia uma entrada. Por isso ele disse, eu sou o. Ele não disse, eu sou um dos. Ele disse, eu sou o caminho. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga para o irmão que está aí do seu lado, só existe um caminho para se achegar a Deus. E esse caminho é Jesus. Amém? Então, quando eu entro nesse momento para orar, nessa hora, eu visualizo no meu espírito, Senhor, eu chego agora nessa porta chamada o caminho. E essa porta é muito mais do que uma porta. Essa porta é o próprio Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, porque aprove ao Senhor revelar Jesus para mim. E agora por Jesus eu posso entrar na tua presença. E eu entro por essa porta chamada o caminho. E aí quando o adorador entrava, antes de chegar no altar de sacrifício, aquela caixa de bronze, aonde você vê o fogo, ele entrava nesse ambiente, que era como se fosse um muro, era uma cerca que havia ao redor, e aquele ambiente, nós falamos aqui,
era um ambiente de justiça. Quando o adorador passava pela porta, ele sabia que ele estava entrando num ambiente onde o pecado dele ia ser confrontado. Onde ele ia deixar os pecados dele ali, naquele altar, e ele ia sair daquele lugar justificado. Porque um animal morreria no lugar dele. Era um inocente morrendo no lugar do pecador. Então esse lugar, chamado pátio, era um ambiente de justiça. Um ambiente de juízo e de julgamento. Então quando eu em oração, eu entro neste lugar, eu digo para Deus: Senhor, eu te agradeço. Porque agora eu estou entrando num ambiente de justiça. Aqui eu sei que todos os meus pecados serão perdoados. Aqui eu sei que o teu sangue vai me purificar de todo pecado. Aqui eu sei que se há enfermidade no meu corpo eu serei curado. Aqui eu sei que as maldições elas são quebradas, porque eu estou entrando num ambiente de justiça. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Quando nós nos reunimos como igreja, esse lugar, o lugar que é onde nós nos reunimos como igreja, se torna um ambiente de justiça. Fala para o irmão que está aí do seu lado: você entrou num ambiente de justiça. Nós estamos num ambiente de justiça. Fala para ele assim: o seu pecado aqui é perdoado. A sua enfermidade aqui ela é destruída. As maldições são quebradas sobre a sua vida, porque você está num ambiente de justiça. Aleluia. Mas então aquele pecador, ele ia para o altar de sacrifício com um animal. E nós falamos aqui domingo que o altar de sacrifício é um símbolo da cruz. É um símbolo do sacrifício de Jesus. Então eu chego em oração aos pés da cruz. Aos pés da cruz eu confesso os meus pecados. Aos pés da cruz eu coloco as enfermidades. Aos pés da cruz eu coloco tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. E eu me aproprio do sacrifício de Jesus. Eu vejo Jesus tomando o meu lugar. Eu entrei como um pecador, mas agora a justiça de Cristo cai sobre mim e eu me torno justiça de Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu e você precisamos entender: quando o sangue de Jesus cai sobre nós e em nós, você se torna alguém justo diante de Deus. Você está carregando culpa porque quer. Você está carregando o seu passado porque você quer. Ou até mesmo o seu presente, você só está carregando porque você quer. Porque se nessa noite você quiser abandoná-lo, é só chegar aos pés da cruz e deixar que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, passados, presentes e futuros. E você toma a justiça de Deus e sai daqui como alguém justificado em Cristo. Aleluia. E nós falamos aqui domingo que a igreja precisa ouvir a mensagem da cruz. A igreja precisa ver os pecados dela sendo castigados em Jesus. Nós precisamos ter um encontro com esse Cristo crucificado. Mas sabe qual é o problema, irmãos, da igreja? 99% da igreja fica rodeando em torno da cruz e não avança. E nesses dias que nós vamos estar falando da oração do tabernáculo, nós vamos ver o quanto nós somos chamados a avançar. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: irmão, não basta só ser justificado. Tem muito mais para você. Aleluia. Só que depois do altar de sacrifício, agora nós vamos para a próxima peça. Nós vamos para a peça chamada Pia de Bronze. E eu quero que você abra a sua Bíblia
em Êxodo. Êxodo. Deixa eu ver o capítulo. Êxodo, capítulo de número 30. Nós vamos ler do versos 18 a 21. Êxodo, capítulo de número 30, versos 18 a 21. Tá pronto lá o videozinho? Você acompanha aí. Ou melhor, você olha aqui que vai passar um videozinho bem curtinho do que vai estar aí na sua Bíblia. Amém? Então eu estou facilitando ainda mais para você. Você vai ouvir o que era para você ler aí na sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 30, dos versos 18 a 21. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes de geração em geração. Amém? Deus deu uma ordem a Moisés que eles deveriam construir agora, depois do altar de sacrifício. Havia uma pia de bronze. Havia um recipiente que era para ser colocado água, para a purificação dos sacerdotes. Agora entendam uma coisa, irmãos. Na antiga aliança, todo o povo podia entrar no tabernáculo. Todo mundo, qualquer um. Mas o povo só poderia ir até o altar de sacrifício. Depois do altar de sacrifício, só os sacerdotes teriam acesso. Então, se você morasse nos dias de Moisés, você quisesse buscar a Deus, você pegaria um animalzinho, levaria até o santuário. Mas tudo o que você teria era só o altar de sacrifício. Depois que o animal fosse morto e os seus pecados fossem perdoados, você viraria as costas e iria embora. Mas os sacerdotes deveriam fazer um ritual. Eles agora iriam para a pia de bronze. Mas sabe, irmãos, na nova aliança algo poderoso aconteceu. Porque agora nós chegamos na cruz. Nós chegamos no sacrifício de Jesus e tomamos posse dele. Só que a gente não é chamado a voltar para trás. Nós somos chamados agora a sermos sacerdotes de Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1. Oh Jesus, tem tanta coisa, meu Pai. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele, Jesus, nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue. Só que ele não só nos lavou, olha o que ele fez no verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então depois que eu, em oração, eu chego no altar de sacrifício e tomo posse do que Jesus fez por mim,
Em oração, eu declaro: Senhor, agora eu fui feito um sacerdote do Senhor. E como sacerdote eu posso ir mais fundo. Posso soltar uma palavra aqui? Eu falei ontem para a Neide, e eu vou compartilhar com vocês. Porque aí aqueles que oram vão me ajudar em oração. Irmãos, desde o começo do ano passado, pelo menos. Na verdade, faz 4 anos que o Senhor está falando conosco coisas profundas. E tudo gira em torno do tabernáculo. E eu disse ontem para a Neide, eu sinto no meu espírito que o que Deus está nos dando em cima do tabernáculo vai ser algo tão poderoso que vai abençoar a igreja no mundo. O que eu sinto no meu espírito é que o que Jesus está querendo dar para nós em cima do tabernáculo vai ser algo tão precioso, que vai vir gente de longe para ver o que está acontecendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque vai gerar uma mudança de mentalidade na igreja. Porque o que Jesus está querendo fazer com a igreja é transicionar a igreja de uma mentalidade de ovelha para uma mentalidade de sacerdotes. Por quê? Porque a igreja hoje ela chegou na cruz, ela tomou posse do sacrifício de Jesus, mas todo mundo fica olhando e berrando como ovelhas. Então nós chegamos ao redor da cruz e também alguém cuida de mim. 30 anos eu precisando de visita. Cadê o pastor? Eu. Mas o Senhor está querendo transicionar a mentalidade da igreja. Por quê? Porque a cruz não nos faz ovelhas. A cruz nos faz sacerdotes. Aí muda. Porque um sacerdote não é eu. Um sacerdote é você, é nós. Um sacerdote, ele não se preocupa só com ele se preocupa com o próximo. O sacerdote passa e vê um mendigo na rua, ele pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O sacerdote passa por alguém necessitado e o coração dele é quebrantado, o coração dele queima por fazer algo. Um sacerdote, num tempo desse de frio, ele deita na sua cama, ele puxa a coberta, mas automaticamente ele pensa nas dezenas de pessoas que estão nas ruas sem um cobertor, sem uma casa, e ele não dorme sem antes orar por essas pessoas e pedir para Deus: Deus, se o Senhor me der condições, eu mudo a sorte dessas pessoas. Um sacerdote não se alegra na desgraça dos outros. Um sacerdote, quando vai dentro de um hospital visitar alguém, ele tem que orar pelos outros que estão enfermos ali. Porque um sacerdote, ele assume uma responsabilidade. E Jesus está querendo levar a igreja a uma mentalidade de sacerdote. Ele quer banir essa mentalidade de ovelha que nós temos. Ainda que a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso bom pastor, e que nós somos ovelha do aprisco dele, mas a gente não pode usar esse negócio de ovelha como uma muleta. Esses dias, conversando com algumas pessoas, as pessoas compartilhando em como elas estão visitando alguns, e aí elas chegam lá e elas veem que as pessoas queriam a visita de um pastor e não delas. Irmão, essa mentalidade está errada. Está errado. Sabe por que está errado? Porque se alguém foi te visitar e você queria algum pastor dessa casa em vez daquela pessoa, você está menosprezando aquela pessoa.
Você está achando que algum pastor, algum de nós, tem poder para mudar a sua vida. Só que eu digo uma coisa para você, nenhum de nós tem o poder. Só Jesus tem o poder. E Ele usa qualquer um. E na maioria Ele usa quem a gente menos espera. E eu disse para essas pessoas, pode continuar visitando. Porque eu não vou. Porque eu não vou alimentar esse espírito, irmãos. Nós vamos ter que mudar a mentalidade. Nós vamos ter que assumir o sacerdócio. Nós vamos ter que ser uma igreja sacerdotal. Nós vamos ter que ser uma igreja onde cada um sabe que ele é um sacerdote. Que ele tem autoridade no Senhor. Que ele não é uma ovelhinha, coitadinha, que o lobo está quase vindo comer. E vai passar a vida inteira fugindo do lobo. Os mais novos aí vão lembrar. Lembra de um desenho de uma ovelhinha que ficava gritando: ó lobo! Ó lobo! Você que riu, você lembra, né? Ó lobo! Põe na internet lá. Irmão, Satanás. A ovelhinha passava o tempo inteiro só gritando: ó lobo! Ó lobo! Mas é um reflexo da igreja atual. Uma correria. Ó lobo! Não, somos sacerdotes. Olha para o seu irmão e fala assim, mesmo que você não goste. Lá na cruz, Jesus te fez sacerdote. Então, depois do altar de sacrifício, nós fomos feitos sacerdotes. E como sacerdotes, agora a gente precisa ir para a próxima peça, que é a bacia de bronze. E qual era o propósito da bacia de bronze? Os sacerdotes iriam lavar as mãos e os pés. Diga para o seu irmão, você precisa lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Mas aqui eu preciso dar alguns detalhes. Primeiro, a bacia não tinha medidas. Todas as peças, Deus falou, faz assim, com tanta medida, tanto de altura, vai carregar assim, vai carregar assado. Mas a bacia de bronze não. Ele só falou, me façam uma bacia. Não deu medidas. Não deu quanto de água tinha que ser colocado. Não deu como iria ser para carregar. Guarda isso no seu coração, que depois nós vamos desvendar um mistério aqui. Só que depois você vai ler em Êxodo, capítulo 38, que esse bronze foi tirado da onde? Dos espelhos das mulheres. Porque o espelho da época, irmãos, não era esse espelho que nós temos no banheiro aqui, que você tem em casa, ou as mulheres têm na bolsa, não. O espelho da época era bronze polido o máximo que podia, para que a pessoa visse, ela ia ver o reflexo dela distorcido. Então, se você tem problema com autoestima agora, imagine naquela época, que você ia se ver mais torto. Aí eu acho que era uma choradeira, minha boca tá aqui, meu cabelo, eu pentei, meu cabelo tá todo assim, eu tô com um zóio aqui, outro aqui embaixo, tô igual o Cerveró, né? Porque aquele espelho da época, ele era distorcido. Então, na hora de construir o altar de bronze, as mulheres ofertaram os espelhos, e aquele bronze polido foi o que fez uma bacia para colocar água e os sacerdotes lavarem as mãos e os pés. Mão na Bíblia é símbolo daquilo que nós fazemos, e os pés, símbolo da onde andamos. Quando os sacerdotes lavavam as mãos, eles estavam profeticamente dizendo, eu estou lavando as minhas obras. Eu preciso purificar o que eu faço. E quando eles lavavam os pés, era como se eles estivessem dizendo assim, eu estou purificando o lugar onde eu passo, por onde eu ando. Então, irmãos, os sacerdotes, eles tinham que se purificar. E Deus disse lá em Êxodo, depois você lê,
capítulo 30, dos versos 18 a 21, ele disse o seguinte: isso aí é um estatuto perpétuo, ou seja, para todo sempre os sacerdotes vão ter que lavar as mãos e os pés. Só que, irmãos, agora esse é para os crentes mais velhos. A gente sabe que lá na cruz, Jesus pagou um preço. E aquele ritual do Antigo Testamento com o tabernáculo acabou. Nós não vamos mais ter que matar animais. Nós não temos mais que construir um tabernáculo para adorar a Deus. Mas Deus então estava mentindo, Anderson? Deus falou que tinha que lavar a mão e o pé eternamente. Para sempre. Então isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que Deus estava estabelecendo um princípio. Todo aquele que se tornar um sacerdote de Jesus, precisa, se quiser ter uma vida com Deus, ele precisa, todos os dias, lavar as mãos e os pés. Sabe por que muitos de nós aqui está com a vida espiritual travada? Porque você está com a mão e os pés sujos. Agora você sabe na Bíblia o que é símbolo de água? O que representa a água? Alguém lê para mim João 15, verso 3. Irmãos, água na Bíblia é símbolo da palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: eu já vos tenho lavado pela palavra que eu tenho dito. Então, para nós, da nova aliança, chegar no altar de bronze é chegar na palavra. Irmãos, aqui entra algo que a igreja precisa resgatar. Nós precisamos parar com esse negócio de ler a Bíblia só para ficar pegando promessa. Nós precisamos parar de ficar lendo a Bíblia só para pegar coisa que vai ser boa para a gente usar contra os outros. Aqui ó, achei o versículo, agora eu vou pegar ele. Eu me lembro de um irmão que congregou com a gente, que uma vez eu pregando sobre a mulher ser submissa ao marido, ele catou o que eu preguei, chegou em casa e queria que a mulher virasse o capacho dele. E ele chegava e falava para a mulher: você não viu o que o pastor falou? Você tem que ser submissa, você tem que fazer o que eu quero. E ela veio contar para mim. E eu peguei e falei para ele: então agora você vai sentir o peso da minha mão aqui. Sentei o couro. Falei: você está errado. Você está usando a palavra na carne. Sua esposa não deve submissão nenhuma para você, porque você é carnal. Então, precisa, irmãos, parar de ficar pegando a palavra de Deus e distorcer o nosso bel prazer. Como eu devo ler a palavra de Deus? A pia era de bronze. Bronze fala de juízo, bronze fala de julgamento. Eu preciso ser julgado pela palavra de Deus. Sabe como nós deveríamos ler a palavra? Lendo e se confrontando. Confrontando a minha vida com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte: que só vai ser salvo quem crê em Jesus. Você crê em Jesus? Agora, se você está aqui nessa noite e não crê, você está condenado. Que é isso, pastor? É a palavra que diz. Agora, quando eu leio isso na palavra, eu deveria fazer o quê? Meu Deus, eu não estou crendo. Então eu preciso crer. Vocês estão aqui, irmãos? Nós precisamos resgatar a leitura da palavra que nos confronte, que confronte o nosso estilo de vida. Eu disse aqui para o João esses dias, eu falei: João, sabe como a gente precisa voltar a ler a palavra de Deus? A palavra de Deus precisa estar acima da minha felicidade.
A palavra de Deus precisa estar acima do meu bem-estar. A palavra de Deus precisa estar acima do meu conforto. Porque o que nós estamos fazendo é colocando a palavra de Deus embaixo dessas coisas. Então, se é para mim ser feliz, eu desobedeço. Se é para o meu conforto, eu desobedeço. Se é para o meu benefício, eu desobedeço. Não, a palavra de Deus sempre estará acima. Se vai custar a minha felicidade, bem-vindo, isso é cristianismo. Se vai custar o meu conforto, bem-vindo, isso é o cristianismo. Porque senão faz igual alguns aí, que estão pegando a palavra de Deus e estão distorcendo para o seu próprio benefício, para ser feliz. Você que trabalha numa empresa, se o seu patrão chamar você para enganar, sonegar, desviar recursos, para você ganhar mais, o que você vai fazer? Ah, pastor, você sabe, é o meu trabalho. É isso que a gente tem ouvido. Ah, mas você sabe, eu preciso sustentar minha família. E se eu não aderir ao sistema, eu vou ser mandado embora. É, meu querido. Você continua trabalhando. E vai ficar trabalhando. Só que depois, na eternidade, você não vai estar com Deus. Você prefere ser um desempregado salvo ou ser um rico condenado? Qual vai ser a resposta da igreja com relação a essa ideologia de gênero? Qual vai ser a resposta da igreja com tanto lixo quanto o aborto que está para ser legalizado? Pedofilia que está para ser legalizada. Já é, né? Só não está na cara. O que nós vamos responder? A palavra de Deus precisa estar acima, irmãos. A palavra de Deus precisa estar em cima da sua felicidade. A palavra de Deus precisa estar acima do seu conforto. E quando eu chego em oração na palavra, na bacia de bronze, então ali eu olho e falo: Deus, agora é a hora da tua palavra me confrontar, mostrar quem eu sou. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote abaixava para lavar as mãos, ele via o reflexo dele na água. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente deveria ler assim: a palavra refletindo quem eu sou. A palavra mostrar a sujeira que há em mim. Irmão, só se lava quem entende que está sujo. Só que se você não vê a sujeira que está em você, como que você vai se lavar? E sabe como eu posso ver o quão sujo eu estou? Pela palavra. Sabe por que nós estamos nesses dias tendo uma igreja tão suja? Porque nós não estamos nos lavando com a palavra. Mas sabe por que nós não estamos nos lavando com a palavra? Porque a gente não acha que é sujeira. E sabe por que a gente não está vendo que é sujeira? Porque a gente não está se lavando com a palavra. Porque a palavra tem o poder de mostrar o quão sujo eu sou. E quando ela me mostra quão sujo eu sou, então eu me lavo. O sacerdote tinha que lavar a mão. O sacerdote tinha que purificar as atitudes, santificar pela palavra o que ele faz. Qual é a motivação que você está fazendo as coisas? Qual é a sua motivação? Você está fazendo as coisas com a mão suja? A palavra de Deus vai mostrar isso, mas a palavra de Deus também confronta os nossos caminhos. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmão, por onde você tem andado? Quais têm sido os seus caminhos? A palavra de Deus, ela deve nos confrontar. Você está indo em lugares que você não deveria ir? Você está andando por caminhos que você não deveria andar?
Você está andando por caminhos de morte, porque é a palavra que nos confronta. E quando a palavra me mostra que os caminhos que eu estou levando são de morte, então é a hora que eu preciso lavar. Então nessa hora, quando eu estou na oração do tabernáculo e eu chego na pia de bronze, eu disse aqui na sexta, é a hora que eu vou para a palavra. Eu paro de orar e abro a Bíblia. Por quê? Porque essa é a hora que Deus vai falar comigo. Só que Ele não vai falar comigo, eis que eu estou te abrindo uma porta. E você, eita Deus! É a hora que Ele vai confrontar quem você é com a palavra. É a hora que Ele vai falar assim, vamos nos lavar? Vamos lavar as mãos? Vamos lavar os pés? Por quê? Porque para seguir daqui em diante, ninguém pode entrar sujo. E sabe o que eu tenho feito? Nessa hora, eu paro e vou ler os 10 mandamentos. Porque é um resumo de tudo. E aí eu fico refletindo, Anderson, nos 10 mandamentos. Vamos refletir um pouquinho? Vocês aguentam? Se não aguentar também, vai do mesmo jeito. Êxodo capítulo de número 20. Vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho, até a 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Nessa hora, irmãos, eu sondo o meu coração. Será que eu estou colocando ídolos junto com Deus? Será que eu estou fazendo do meu carro um ídolo? Será que eu estou fazendo do meu trabalho, da minha família? Eu estou construindo imagens? Eu sou idólatra? Essa é a hora que eu olho para a palavra e me questiono: será que há idolatria no meu coração? Será que eu coloquei alguém no mesmo patamar de Deus? Será que eu coloquei alguma coisa no mesmo nível de Deus? Será que o meu pastor é um ídolo na minha vida? Será que eu mesmo sou um ídolo? Ou será que o meu ídolo é a Anitta? Será que o meu ídolo é o Neymar? É o time? Deus foi categórico: não terás outros deuses. Deus exige exclusividade. Não pode haver espaço nas nossas vidas para nenhum outro ídolo. Eu amo a minha esposa, mas ela vem em segundo lugar na minha vida. Que isso, Márcio? Eu amo vocês, mas vocês estão indo lá para 4º, 5º. Eu amo o ministério que eu tenho, mas ele também está lá embaixo. Porque no topo, só Deus. Mas esses, depois de Deus, não são pequenos ídolos que eu falei, não, eu tenho eles, mas coloquei em primeiro. Eu só tenho um Deus e Senhor na minha vida. Os outros são pessoas que eu amo. E coisas são coisas. Irmãos, nada contra. Entenda o que eu vou falar.
Mas esses dias eu vi uma barraquinha escrito assim: doce animais. Como é que é a palavra? Adotar é um sinal de amor. E aí eu fiquei parado olhando aquela barraquinha cheia de gato, cachorrinho, e o povo lá. E eu fiquei olhando e falando assim, interessante, né? Como as pessoas têm um ato de amor para bichos, mas não tem um ato de amor para pessoas. Pessoas choram por causa de um gatinho que está ali passando frio, mas não está nem aí para um mendigo e um morador de rua. Pastor, mas eu gosto de bicho. Bichos são bichos. Pessoas são pessoas. Não coloque bichos nos lugares das pessoas, para que elas não se tornem, para que os bichos não se tornem ídolos nas nossas vidas. Jesus não morreu pelos bichos. Jesus morreu por pessoas. Meu Deus, isso vai para a internet, já vem o Greenpeace aqui na frente. Irmão, não sou contra. Eu só acho que nós estamos numa sociedade em que coisas estão sendo colocadas num patamar de ídolos. Adotar um bicho, desculpa, não é um maior ato de amor. Maior ato de amor é o que a Heidi Baker faz lá na África, com mais de 200 pretinhos. Isso é um ato de amor. Não estou dizendo, vou matar os... Não, irmão, se você gosta de bichinho, cuida bem, não maltrata, isso também é de Deus. Poxa, pastor, mas eu estava pensando de adotar 150 gatos. Não faça disso Deus. Não coloque os seus bichinhos acima dos seus filhos. Tem gente que cuida melhor dos bichos do que dos filhos. Tem mulher que cuida melhor do bicho do que do marido. E vice-versa. Tem marido que cuida melhor do carro do que da mulher. A mulher não dá 50 conto, mas pro carro compra uma roda de 5 mil reais. Os filhos estão andando lá com as roupas tudo rasgadas, mas o carro do cara... Irmãos, essa é a nossa sociedade. Mas nós, quando lemos a palavra, a gente precisa ser confrontado. Não teremos outros deuses. Só posso ter um Deus na minha vida. E esse Deus é o Senhor. Diga para o seu irmão, chuta todos os seus ídolos, irmãos. Só a Deus adorarás. Verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, como anda o nome de Deus na sua boca? Você usa o nome de Deus para ficar fazendo piadinha imoral? Você gosta daqueles... Hoje é dia de chutar, não é para ser confronto, vamos lá. Você gosta de assistir Zorra Total, Zorra Nenhuma, Zorra pela metade, sei lá que desgraça é aquilo. Aquilo é uma desgraça, irmãos. Porque aquilo direto avacalha o nome de Jesus. Mas para os mais antenados, você gosta de assistir Porta dos Fundos. Aquilo é outra desgraça. Já chamaram Jesus de maconheiro. Já chamaram a Santa Ceia de maconha. Mas tem crente que gosta de Porta dos Fundos. Boa notícia para você. Se eles não se arrepender, vai vocês e os Portas do Fundo, tudo pelas portas do fundo para o inferno. Agora tem um outro aspecto. Você tem sido alguém que tem feito as pessoas blasfemarem do nome de Deus? Você tem honrado o nome de Deus? Quando eu chego nessa parte, eu me confronto. Eu tenho envergonhado o nome do Senhor? Ou eu tenho honrado? Eu estou orando, lembra? Estamos orando. Mas eu estou confrontando a minha vida com a palavra.
Vamos mais, porque eu quero bater mais em vocês. Verso de número 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra das suas mãos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deixando a discussão se o sábado é para hoje ou não, aqui eu me confronto em um aspecto. Eu estou dando descanso para o meu corpo? Eu estou trabalhando, mas eu estou tendo tempo para o meu descanso? Eu estou tendo tempo para a minha família? Ou é só trabalho? É só ganhar dinheiro? É só conquistar? Eu preciso me confrontar. Não, eu tenho 3 empregos, pastor. Esses dias eu estava lá num dos empregos, me deu uma tonteira, achei que eu ia cair. Ah, pastor, eu quase não estou vendo a minha esposa. Meus filhos cresceram e eu nem vi. Tem tempo para trabalhar? Sim. Mas tem que ter um tempo para descansar. Tem que ter um tempo para me parar tudo. Ficar de perna pro ar. Irmãos, eu tiro férias. E eu vou nas igrejas e eu falo, eu sou um pastor que tiro férias. E eu estou pegando os pastores e estou falando, tirem férias. E não é férias para ir lá orar, não. É férias para ir lá e colocar as pernas pro ar. Se gosta de meio do mato, vai lá, rói lá os madeiras, canta com os passarinhos, nada no lago sujo. Cai do cavalo, tenta montar em vaca. Se gosta de praia, vai lá, dá uns capotes nas pranchas, bebe água salgada. Irmão, precisa disso. Quando a gente sai de férias, vou para a praia, tá a Neide e a Melissa lá na água, eu gosto de ficar sentado lá na cadeirinha lá e ficar olhando pro nada. Maridos e homens sabem o que eu estou dizendo. Nós temos uma capacidade sobrenatural de ficar horas sem pensar em nada. Outro dia a Melissa chegou para mim e falou, pai, o que você está pensando? Eu falei, estou pensando em nada. Ela falou, mas como pode? As mulheres não entendem isso. Isso é um dom. E eu uso as férias para ficar sentado na praia lá olhando para o nada e pensando em nada. E isso descansa, irmãos. Isso descansa que você não tem noção. Aí de vez em quando vou lá, moio, volto. Que isso, pastor? Isso não é espiritual. Para. Isso é muito espiritual. Porque Deus mesmo diz, trabalha 6, mas descansa 1. Dá descanso para o seu corpo. Marido que está aqui, nessa hora quando a gente está orando, eu sou confrontado. É só trabalho, é só trabalho. Cuida da sua mulher, cuida dos seus filhos. Ah, é só ganhar. Ah, mas você não sabe, eu preciso ganhar dinheiro. Não, você não precisa ganhar dinheiro. O que você precisa é ganhar a sua família. Posso ser escrachado aqui? Vocês não vão ficar tristes comigo? Não cuida de casa, depois fica reclamando que o Ricardo tá rodando. Que as filhas tá tribulada. Que tem o Zé Curubu lá que tá rodeando suas filhas. Não, sacerdote, você é chamado a estar com a sua família. Não é só ganhar dinheiro, não. Se precisar vender o carro e pegar um carro mais barato, faça isso. Irmão, minha televisão é de tubo. Você achou que eu tinha uma Smart TV? Smart passou longe, é de tubo.
21 polegadas. E eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, porque eu não vou vender minha alma pro diabo para ter uma televisão de última geração. Então não adianta. Pastor, você é contra. Não, meu irmão, você pode ter tudo isso, mas só que descansa. De vez em quando chega em casa, joga os pés pro alto, ronca mesmo naquele sofá. Não é pecado não. Não é pecado. De vez em quando pega a sua mulher, sai com ela. Está ganhando tanto dinheiro, usa para Deus. Irmãos, às vezes eu tenho lá 50 conto. É tudo que eu tenho. Entre ter um tempo com a minha família e ficar com 50 conto, eu prefiro ter um tempo com a minha família. Vamos lá, vamos gastar os 50 conto e fica sem dinheiro. Mas pelo menos, irmão, tem momentos que não tem dinheiro que pague. Pastor, mas só tem R$10. Pega os R$10, encosta ali e compra tudo de geladinho. Hoje vai ser o dia do geladinho. E toma geladinho com seus filhos. Passa lá, pega um pote de sorvete da Jundiá. É bom, não é? É mais barato que bom. Se vai lá no shopping, não tem dinheiro para comer no McDonald's. Irmão, eu vou fazer propaganda aqui. Tem uma barraca lá que é uma coxinha, R$4, ainda ganha um copo de suco. Vai com as crianças, anda no centro, para na barraca de churrasquinho grego. Um churrasquinho grego, R$3, ainda ganha um copo de suco. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? É o momento, irmão, com a sua família. Não só ganhar dinheiro. Nessa hora eu me confronto. Senhor, eu estou tendo tempo. Caso é só trabalho, só trabalho, só trabalho. A palavra está me confrontando. Vamos lá, vamos seguir que ainda tem mais aqui. Verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quantos de vocês querem viver bastante? Aqui está o segredo. Honra pai e mãe. Sabe o que é honrar? Reconhecer a autoridade deles. Se você é alguém que fala o que quer para o seu pai e a sua mãe, seus dias estão contados na terra. Se você é alguém rebeldão, não, porque minha mãe, se ela vem falar, eu dou voadora. Se meu pai vir falar, eu já... Você sabia que em Provérbios diz que filho rebelde tem os olhos comidos pelos corvos? Sabe o que eu entendo isso? Que filho rebelde perde visão. Por isso que está cheio de jovem sem saber para onde está indo. Porque é rebelde. Aí os corvos falam de demônios que vêm e tiram a visão. Honra pai e mãe e os seus dias se prolongarão. Honrar é respeitar, é reconhecer como autoridade, é saber, você é filho e ele é pai e é mãe. Acabou! Não, mas ele não sabe, porque ele não sabe nem mexer no zap, eu sei. E daí? Pai é pai, mãe é mãe e pronto. Mas aqui também fala de cuidar. De ver a necessidade do pai e da mãe e ajudar. Quem faz isso, vive mais. Então nessa hora, eu estou confrontando. Minha mãe ainda está viva. Senhor, eu tenho honrado minha mãe. Irmãos, minha esposa sabe, eu determinei que pelo menos a cada 2 semanas eu vou na casa da minha mãe e ficar um tempo com ela lá. Não vou lá pregar, não vou lá orar, não vou lá ficar falando de Jesus. Eu vou lá para ter um tempo com ela, ouvir, assistir televisão junto, ficar lá. Porque se eu não... E eu me doutrinei por quê? Porque é visita, é igreja para pregar, é não sei o quê. E eu falei, cara, eu preciso me programar. Então, semana sim, semana não. Eu estou na minha mãe. Semana sim, semana não. Quando não dá para ser assim,
e eu fico 2 semanas sem ir, na próxima eu já vou. Esses dias minha mãe ligou e falou: Márcio, você vem aqui comer uma lasanha? Eu falei: mãe, eu vou ter que fazer um esforço danado para estar aí. Comer lasanha, meu Deus do céu. E fui, fiz uma obrigação, mas fui. Porque eu entendi um princípio. Para mim viver mais, eu preciso honrar. Eu preciso ir lá ver como é que está a situação. Se estiver precisando de alguma coisa, eu preciso estender a mão. Ah, mas você não conhece meu pai e minha mãe? Eu não conheço, mas eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que é para honrar e acabou. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que é um ditado que poderia estar na Bíblia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia fala honra, então honra, e acabou. Não diz assim: seu pai for maravilhoso, sua mãe for um chuchuzinho, honra. Se não for, joga para lá. Não, honra pai e mãe. Essa é a nossa parte como filhos. Jovens que estão aqui, vocês precisam honrar pai e mãe, senão o dia de vocês vai estar contado sobre a face da terra. Ah, está jogando maldição. Não, é Bíblia. E nessa hora, quando eu estou orando, quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu sou confrontado com isso, eu estou honrando pai e mãe. Se você não está honrando seu pai e sua mãe, você precisa lavar as mãos. Você está sujo. Ah, mas veio um anjo, falou comigo. Ah, mas eu estou dando voadora, estou tremendo, estou babando. Mas não está honrando pai e mãe, meu irmão, você está sujo. Não teve um glória. É, porque nessa hora que a gente está sendo confrontado pela palavra, não tem glória mesmo não, irmão. Tem choro, tem quebrantamento, tem busca de arrependimento. Senhor, então eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Mas honrar pai e mãe aqui também fala de honrar liderança. Honrar pessoas que estão em posição de autoridade sobre a sua vida. Vou dar mais um monte de sapatada, eu gosto disso. Você precisa honrar seu chefe. Você precisa honrar o seu patrão. Você precisa honrar a pessoa que te deu um trabalho. Posso ir mais fundo? Para de falar mal do seu trabalho. Irmãos, eu estou cansado de ver gente pedindo emprego em porta de supermercado. Se põe uma placa lá, precisa-se de caixa. No outro dia tem uma fila de 5.000 pessoas. Aí a pessoa é empregada. Passa os 3 meses de experiência. Aí começa. Não, porque isso aqui é uma droga. Porque isso aqui é um escravo. Porque aqui trabalha demais. Porque aqui não tem feriado. Vou te dar um conselho de pastor. Pede as contas. Se não tá bom, pede para sair. Mas o interessante é que quando está desempregado, aquele era o emprego do sonho. E aí no dia da entrevista fala: não, é porque eu estou querendo colaborar para o crescimento da empresa. Até que ponto você está disposto a trabalhar? Não, eu estou aqui para servir a empresa no máximo que eu puder. Tem disponibilidade de horário toda, até de madrugada. Mas por que você quer fazer parte do nosso quadro de funcionários? Não, é porque eu sei que essa empresa é uma empresa respeitada e todo mundo tem vontade de trabalhar aqui e eu tenho vontade de trabalhar com você e ser um dos colaboradores. Mentiroso. Você está passando necessidade, é a porta que tem, você está fazendo de para entrar. Só que depois entra, fica falando mal. Sai fora. Honra líder da igreja. Honra as autoridades, professores. Queridos jovens aqui que estão estudando, professor ainda continua sendo autoridade dentro da sala de aula e na escola. Não saia falando o que você acha que você deve falar, porque Deus não vai te tomar por inocente. O pau vai quebrar no seu lombo. Vocês aguentam mais um tiquinho?
Nós precisamos tomar ceia ainda, mas eu quero pelo menos terminar os 10 mandamentos. Amém? Vocês me liberam? Também depois dessa de honrar líder também. Mas também não adianta ficar assim. Estou obedecendo por fora, mas por dentro eu estou desobedecendo. Por fora eu me rendo, mas por dentro eu estou rebelde. Irmãos, eu tenho um princípio na minha vida. E eu vou ensinar esse princípio para vocês. Na igreja, nesse momento, Deus me deu uma posição de autoridade sobre todo mundo. Mas se o pessoal do louvor for fazer alguma coisa e eu for participar, quando eu entrar aqui para participar com eles, então o Christopher, que é líder do louvor, ele passa a ser líder sobre mim e eu me submeto a ele. Isso é um princípio que eu estabeleci. Se tem o pessoal da cantina, eles estão fazendo qualquer coisa lá, e eu entro lá para ajudar, quem tiver como líder lá, eu me submeto debaixo. Isso é um princípio que nós temos que ter. Ou você acha que eu chego e falo, você está falando com o apóstolo, aqui eu mando. Não, irmão. Nós vamos pintar a igreja. Se eu vir aqui ajudar, quem tiver responsável pela pintura, eu me submeto. Se falar, Márcio, aqui você não vai pintar assim não, aqui vai pintar daquele jeito, eu tenho que me submeter. Isso é um princípio de honra a quem está colocado como autoridade. Isso prolonga a vida. Isso traz unção de Deus. Então olha para o irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim, lava as suas mãos da rebeldia. Agora, se você também está andando com rebelde, você precisa lavar os seus pés. Sai fora. Se você está andando com gente rebelde, sai fora. Se você está andando com jovens que fica assim, não, porque lá em casa meu pai e minha mãe, sai fora. Se você está dentro da escola, os seus amigos bate de frente com professor, com professora, sai fora. Se eles falam mal da empresa que você está trabalhando, sai fora. Lava os pés. Lava os pés, porque você é um sacerdote. Você tem que andar limpo. Da sua boca tem que sair a bênção, não pode sair maldição. Da sua boca precisa sair palavras de vida. E seja ousado o suficiente para falar, não, eu respeito o professor, eu respeito o meu chefe. Eu posso não concordar. Eu não estou falando que você tem que abaixar para ele e concordar com tudo, mas é respeito. É tratar com uma autoridade. É saber que na hora de falar você tem que saber as palavras que vai falar, não é falar de qualquer jeito, não. De vez em quando a gente pega a Melissa lá em casa. Porque é um tal de vir falar com a gente como parece que está falando com um amigo. Outro dia ela falou o que para você? Nem lembro, né? Chegou lá, não, o que é meu? Meu? Até eu já levantei e falei, meu? Não, aqui a gente não vai aceitar isso aqui não. Somos pai e mãe. Não é qualquer palavra que você tem que usar com a gente, não. Nós não exigimos chamar de senhor de senhora. Mas não vem com esse negócio de meu, não. Esses dias eu catei a Melissa e falei assim, Joe, pai. Você, filha. Não te gerei para ser seu amigo. A minha responsabilidade é ser seu pai. Amigo você vai arrumar na rua. Aqui não. Aí ficou lá. Falei, cuidado. Pai e mãe que está aqui, não aceite o seu filho falar com você como quem fala com os amigos na rua. Não aceite. Coloque limites. Seja amigo sim do seu pai, do seu filho, seja amigo da sua filha, mas tem um limite. Tem hora que você é pai. Irmão, tem um negócio na psicologia que eu não aceito.
que tem que abaixar e falar com a criança no mesmo nível. Aonde está na Bíblia isso? Aí diz que é para a criança sentir que você não está acima dela. Não, irmão, eu sou com a Bíblia. Criança tem que saber sim, que nós estamos acima sim, porque tá. Você tem que olhar, a criança tem que te olhar de baixo para cima. Tem que saber quem é a autoridade. Por isso que está essa bagunça na sociedade, irmãos. De vez em quando você tem que falar para o seu filho, senta aí. Não, porque... Senta. E você ficar de pé. Baixa a orelha. Você não está falando com qualquer um, não. Opa, como que você está falando com a sua mãe? Isso aí não é palavra de usar aqui dentro de casa, não. Os jovens estão me olhando tudo triste. Estão deixando de me amar hoje. É nessa hora, irmãos, que eu sou confrontado pela palavra. Eu estou orando e estou sendo confrontado. E já que é noite de confronto, eu vou confrontar. Como que você está falando com seu pai e com a sua mãe? Você está tratando eles como seus amiguinhos na rua? Você fala o que quer, a hora que quer. Seu pai está falando, sua mãe está falando, você larga eles falando sozinho. Vem com aquelas conversas, fala aí com a minha mão. Rapaz... Filhos, como vocês estão falando com as vossas mães, com os vossos pais? Não adianta não respeitar a autoridade dentro de casa e depois vir aqui babar, rolar, saltar e sapatear. Não adianta desonrar dentro de casa e depois ficar orando para Deus abrir portas para você. Deus não vai abrir portas. Deus é um Deus de princípio. Honra pai e mãe, vão se prolongar. Paulo vai dizer para que tudo te vá bem. Esses dias a Melissa falou assim, pai, eu quero um celular. Você compra para mim? Falei, compro. Falei, você quer o segredo da vitória? Falei para ela, faz 7 semanas, campanha. Aí ela falou assim, 7 semanas de oração, pai? Falei, não. 7 semanas agradando a mãe. Vai lavar a louça. Arruma o seu quarto. Aí o semblante dela caiu. Ela falou, mas assim eu nunca vou ter um celular. Aí outro dia, e o meu celular? Falei, e a campanha? Aí esses dias a gente saiu, chegamos, aí estava ela lá na cozinha. Fez repolho, fritou frango, exagerou no tempero, aí a Neide, tá forte o tempero. Aí o semblante dela caiu, ela falou, eu queria te agradar. E a gente, não, mas você agradou. É com o nosso paladar, que é muito sensível. Mas a gente se sentiu agradado. Incentivamos. Aí hoje já lavou a louça. Já foi lá e deu um monte de beijo na mãe. E aí eu estou olhando isso. E aí, irmão, se isso continuar mais um pouco, então vai haver a recompensa. Deus trabalha assim. Jovens que estão aqui, estou te dando o segredo. Campanha poderosa, 7 semanas e vai destravar tudo na sua vida. 7 semanas arrumando a cama. 7 semanas lavando louça. 7 semanas ajudando o pai e a mãe a limpar a casa. 7 semanas sem falar coisas. Hoje é aqueles cultos que o jovem vai falar, devia ter ficado em casa. Eu queria ir para os outros mandamentos, mas não vai dar não. A hora voou. E eu senti que o couro ia comer aqui.
Jovens, vocês estão aqui? Vocês querem ver o negócio destravar? 7 semanas. É sério, não é brincadeira não. Faça 7 semanas assim. Não precisa orar e nem jejuar não. 7 semanas se colocando à disposição do pai e da mãe. Eita. Eita, Jesus, está gostoso aqui. Vamos tomar a ceia? Vamos tomar a ceia? Eita, hoje nós lavamos as mãos, o pé e a cabeça dos jovens. Eu preciso de irmãos para ajudar. Meu Deus, irmão, tinha tanta coisa da pia de bronze para falar. Mas não, Jesus queria pegar nós aqui. Meu Deus, eu estou sentindo poder aqui, irmão. Poder na palavra. Eu estou sentindo aquele mesmo poder que a gente sente quando a gente está bem sujo e a água vem. Cadê os jovens aí para falar em línguas agora? Sabe, irmãos, a gente aprendeu que graça é não ter lei. É isso que a igreja atual pensa, que graça é fazer o que quer. Não, irmão, não é não. Graça não é você fazer o que quer. Graça é você ter o poder para obedecer a lei. Isso é graça. E sabe por que a pia não tinha medidas? Porque não há limites para a palavra de Deus nos lavar. Sabe o que eu aprendo com a pia sem medidas? Quanto mais sujo eu me vejo, mais água eu vou precisar. Se você está se sentindo muito sujo, sabe o que você deveria fazer? Ler muito a palavra de Deus. Quanto mais sujo estivermos, mais precisamos da palavra, nos lavar com ela. Então, se você está sentindo que você está muito rebelde nesses dias, Bíblia todo dia, até que você seja lavado da rebelião. Irmãos, tem dia que a gente tem que tomar 3, 4 banhos. Tem dia que você passou o dia só deitado, aí chega e fala, não, só sair um pouco, vou só lavar os pés. Mas tem dia que você tem que tomar 3, 4 banhos. Assim é com a palavra de Deus. Se você está andando em lugares muito sujos, tendo contato com pessoas muito sujas, então você precisa tomar mais banho da palavra. Eu sou confrontado com a palavra. Aqui eu vejo quem eu sou na palavra. E eu tomo posse de quem eu devo ser. Há ídolos no meu coração. Se há ídolos, que eles sejam quebrados nessa hora em nome de Jesus. Eu tenho envergonhado o nome do Senhor, então eu me arrependo disso e peço, Espírito Santo, comece a me ajudar a honrar o nome do Senhor. Eu estou trabalhando demais, não estou tendo tempo para minha família. Eu só penso em trabalho. Os meus filhos estão largados. A minha esposa, o meu esposo está desamparado. Porque eu só quero ganhar dinheiro, eu só quero conquistar. Então eu me arrependo disso. Eu não estou descansando. Quanto tempo faz que eu não saio com a minha família? Quanto tempo faz que eu não tiro umas férias? Não, mas eu preciso de dinheiro e aí eu só tiro férias trabalhada. A minha esposa sabe, a sua esposa sabe. Você é um avarento. Tira férias. Ah, mas nós não temos dinheiro para ir para a praia, para ir para lugar nenhum. Tira férias. É isso que a gente vê na pia de bronze.
E aí a gente se lava. Nós queremos nos lavar. Lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés, lavar as nossas atitudes. Queremos, ó Deus, lavar os nossos caminhos. Queremos lavar, Senhor, as nossas obras. Porque o sacerdote tem que fazer isso todos os dias, para poder entrar mais fundo no santuário. Senão ele morreria. Sujeira causa morte, pecado causa morte, mas a limpeza causa vida, traz vida. Antes de orar encerrando, eu quero fazer algo poderoso aqui. Vai desencadear poder agora, irmão. Vocês creem nisso? Você crê que agora vai ser poder puro aqui? Everaldo, vem aqui. Ainda bem que você estava vindo para frente. A Andréia está aí ou não? Tá, então vem você. Irmãos, Everaldo, junto com a Andréia, é responsável pelos jovens. E nós vamos fazer algo poderoso agora que tem a ver com os jovens. O que nós vamos fazer? E por que eu chamei o Everaldo aqui? Porque ele conhece vocês e ele vai cobrar o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos levantar uma campanha com os jovens. Uma campanha de 7 semanas. Não vai ter subida no monte. Não vai ser 7 semanas para jejuar. Não vamos fazer um relógio de oração. Mas vai ser 7 semanas para você honrar o seu pai e a sua mãe. 7 semanas para você criar o hábito de arrumar o seu quarto. 7 semanas para você ajudar seu pai e a sua mãe nas tarefas diárias. 7 semanas para você baixar a bola do jeito que você fala com eles. 7 semanas para você rever as suas amizades. 7 semanas para você rever o que você está colocando no Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, sei lá. 7 semanas para você ser um jovem sacerdote. 7 semanas para você lavar profundamente as suas mãos e os seus pés. O Everaldo está aqui. E aí eu quero chamar você que quer entrar nessas 7 semanas. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Porque vai ser um compromisso que você vai estar assumindo. E o Everaldo e a Andréia vai ser a pessoa que vai pegar e vai cobrar de você. Tem uns que estão chegando agora e já estão sendo colocados no fogo, né?